Eu preferia não ter que abordar mais esse assunto, mas como tem tido desdobramentos nesses últimos dias, e a gente tem acompanhado isso, então vale insistir um pouco mais, porque no vídeo de hoje a gente vai compreender um pouquinho mais o cenário mais amplo, né? Eu vou começar esse vídeo aqui com uma participação chiliquenta do Renan Santos na live do MBL de ontem. O Renan Santos, ele é o coordenador do MBL, é o fundador, né, o dono do MBL, sei lá, e também, segundo o Mamãe Falei, segundo o Arthur Duval, é a pessoa que possivelmente realizaria durante anos o tal Tour de Blonde, que são viagens que ele faria para o leste europeu para pegar loiras. E alguns estão dizendo aí que isso poderia configurar turismo sexual. Mas vamos pôr aqui o chilique do Renan Santos ontem na live do MBL. Assistam. Provavelmente vai ter a cassação do Arthur. Tô sendo bem honesto. E aí eu acho que assim, já passou. Beleza, olha só, o Arthur fez merda, ele fez merda, tá? Beleza. Agora vocês têm que botar a mão na cabeça e falar o seguinte. É comparável um cara falar merda e ser caçado a um ladrão roubar teu dinheiro e não acontecer bosta nenhuma? Porque baseado no teu medo, no teu espanto com as declarações deles, os vagabundos estão se movimentando. E o Arthur vai perder o mandato. F*** as eleições, eu tô cagando pras eleições, porque eu não quero ir pra eleição num país de gente covarde. O Arthur, que lutou por vocês sozinho, quando estavam tentando passar aumento de imposto, lembra dele? Ele tá sozinho agora. Sozinho, precisando de ajuda, porque vão caçar o mandato dele. E ele não vai poder se eleger por 8 anos. Tá? Coloca a mão na cabeça, porque assim, cancelamento, pesado, foi uma declaração merda, mas isso não é roubar. E ele tá sendo caçado. P***! Acorda, c***! A gente precisa começar a agir já. Já deu o luto, já deu, olha só, desculpa, já deu. Vai deixar ele ser caçado? Amanhã é o Kim. Depois é o Rubinho. E depois vocês vão ter que votar na b*** desses filhos da p*** todos. Acorda, p***! Antes de abordarmos essa questão aqui, o que está acontecendo, né, a possível cassação do mandato do Mamãe Falei na Alesp e também o afastamento dele do MBL, hoje, só hoje, no dia 8 de março, só hoje está de graça na Amazon o e-book, o livro digital do meu livro Minha Especialidade é Matar, no qual eu relato ali 1 ano e meio do governo Bolsonaro e são artigos que eu publiquei na Carta Capital e um artigo na Folha de São Paulo. Então vá lá na Amazon, baixe, está de graça, vá lá, confira, leia esse livro e é isso. Mas só hoje, vá lá e baixe o seu exemplar. Então, vamos analisar aqui essa fala do Renan Santos, né, o chilique dele na live do MBL e por que eles estão tão nervosinhos assim. O fato é que a situação complicou bastante pro Arthur Duval, pro Mamãe Falei, nesses últimos dias. Eu fiz um vídeo dias atrás aqui falando se era o fim da carreira dele e eu acho que não vai ser o fim da carreira dele. Ele é novo ainda, basta pensar no Collor, por exemplo, né? O Collor é alguém que sofre impeachment na presidência e está lá agora como senador. Então, assim, o fato de ele vir a ser cassado, por exemplo, não significa que acabou a carreira política dele ou a carreira como influenciador dele. Basta pensar, por exemplo, né, que nos últimos dias ele publicou 2 vídeos para se desculpar e explicar o que aconteceu e somando esses 2 vídeos dá mais de 1,5 milhão de visualizações. Sem brincadeira e sem exagero. Nesses 2 vídeos ele ganhou uns 15 mil reais. Uns 3 mil dólares. Sem brincadeira. Então assim, em 2 vídeos, tentando dar uma desculpa esfarrapada para aquilo que aconteceu, ele ganhou mais do que você talvez ganhe no ano. Então assim, mesmo se ele perder a carreira política dele, ele não vai perder audiência, ele não vai perder inscritos, ele não vai perder seguidores, vai continuar ganhando dinheiro no YouTube. Então assim, não é alguém que vai ter sua vida destruída por causa disso. Ele tem dado entrevistas falando sobre a vida pessoal dele, a namorada que foi embora, então nesse sentido, de fato, a namorada dele, se tem um mínimo, né, de senso de autoestima, não vai ficar com um cara que disse que ano que vem ele pretende fazer o Tour de Blonde junto com o Renan Santos, assim, não tem como, mas no quesito político, no quesito como influencer, como, sabe, youtuber, ele continua lá atuando e isso não vai afetar em nada. Pode ser que ele venha ser caçado sim, pode ser, é uma possibilidade. Ele se afastou do MBL, segundo notícias de ontem, e ele possivelmente vai ser expulso ou vai pedir a saída do partido Podemos, que é o partido que ele se filiou para poder concorrer a governador, que ele também já voltou atrás. Então, nesse sentido, tem um processo agora de recolhida, né, de recuo para poder lamber as feridas e se reorganizar. E o Renan Santos, que é amigo do Mamãe Falei, estava junto na viagem para a Ucrânia, né, eles foram para lá achando que iam arrasar, que iam, sabe,
trazer os holofotes para eles e poder mostrar como eles são, sabe, engajados politicamente e estão ajudando a humanidade, foram para lá e deu um rebosteio, né? Deu merda, agora estão pagando o preço. Quiseram os holofotes viraram para eles e a consequência é essa. Eu só preciso insistir nesse ponto porque o que está acontecendo com o MBL agora é basicamente o feitiço se voltando contra o feiticeiro. O MBL abriu essa caixa de Pandora. Esse tipo de tática na internet, esse tipo de comportamento na internet, esse tipo de, sabe, beligerância virtual, sabe, uso de memes para destruir opositores, destruição de reputações, o modo como eles atuam nas redes sociais e o modo como as pessoas hoje atuam nas redes sociais foi em grande parte resultado de táticas adotadas pelo MBL de 2013, 2014 em diante. Então eles criaram essa linguagem. E eles mesmos sabem disso, porque quando você assiste o documentário deles, Não Vai Ter Golpe, eles falam sobre isso. Eles mostram o que eles fizeram, como eles operaram. Então, assim, eles criaram um tipo de militância virtual, eles criaram um tipo de linguagem nas redes sociais que foi adotada, foi emulada depois por outros movimentos, por outros grupos de esquerda também. Então, eles estão sofrendo a consequência daquilo que eles criaram. Eles criaram um monstro que saiu de controle, vira em parte o bolsonarismo, e depois, em parte, também vira a oposição ao Bolsonaro. E eles estão no meio desse fogo cruzado e estão sofrendo as consequências daquilo que eles criaram. Isso não surgiu do nada. Eles ajudaram a criar esse monstro. Não dá pra dizer que o bolsonarismo é consequência direta do MBL. Não é. São processos semelhantes que se dão no mesmo momento. Mas, de qualquer maneira, eles pertencem a esse cenário dessa nova direita que surge no Brasil ao longo desses últimos anos. Eles estão nesse processo e eles se alinharam ao Bolsonaro durante um período. E aí, quando você vê o vídeo de ontem do Renan Santos, ele fala muitas vezes em guerra, que eles estão em guerra e agora eles são alvos desse ataque e que eles têm que se reorganizar para enfrentar os inimigos. E aí é uma outra questão, né? Porque assim, eles talvez se pensem como os mestres da estratégia, né? Como pessoas que são habilidosas, que têm compreensão sutil e refinada do cenário político. Mas o modo como eles operaram durante todo esse tempo foi de queimar pontes. Então assim, eles atacam o tempo todo a esquerda, isso originalmente, né, na base, no fundamento do MBL, é um ataque ao PT e às demais esquerdas, ao PSOL e outros grupos. Então, assim, eles sempre confrontaram a esquerda. Então, nesse sentido, é o antagonismo inicial deles. E depois, quando o Bolsonaro se elege, eles resolvem se opor também ao Bolsonaro e queimaram pontes com uma boa parte da direita. Porque a direita bolsonarista, ela é, em parte, fanatizada e ela é, em parte, extremamente engajada na internet. Então, quando o MBL rompe com o Bolsonaro mantém lá seus 20 e poucos por cento de apoio, chegando a 30% de novo agora, mantém seu apoio, mantém sua base, e eles saem puxando uma parte. Eles saem puxando um fragmento ali, pois o público dessa nova direita, tanto a direita conservadora fascista, quanto essa direita liberal conservadora, quanto a direita olavista também, toda essa direita se comunicava. Tinha intersecções. Então, assim, o público que assistia ao Nando Moura, assistia ao Olavo, que assistia ao Mamãe Falei, que, sabe, assistia a outros canais semelhantes. Então, esse público, essa audiência, estava se comunicando. Quando o MBL se descola do bolsonarismo, eles puxam um percentual, os 8% do Sérgio Moro, possivelmente. Quando o Moro abandona o governo do Bolsonaro, daí eles têm um referencial. Vamos colar no Sérgio Moro e vamos criar tal terceira via. Só que essa terceira via sempre foi inviável. Sempre foi, sabe, um delírio deles. Porque eles estão no meio dessa disputa. De um lado tem uma direita que odeia o MBL porque eles são os traidores do bolsonarismo, e do outro lado tem uma esquerda que odeia o MBL porque sempre foi o alvo do MBL. Então, se eles estão em guerra, de fato, como diz o Renan Santos, eles voluntariamente entraram numa disputa contra duas frentes. E eles não têm como vencer isso, porque são duas frentes poderosas que estão agora lançando seus ataques. Como eu falei, o que se dá com o MBL agora é decorrente do modo como eles operaram ao longo dos últimos anos. Eles criaram esses inimigos, eles enfrentaram esses inimigos e agora estão sendo marretados. É claro que em torno dessa questão do Arthur Duval, embora as falas dele sejam repugnantes, sejam nojentas, sejam inaceitáveis, há um certo pânico moral em torno disso. Se o Mamãe Falei for caçado na Lesp, ele não está sendo caçado por causa daquilo que ele disse. Ele está sendo caçado porque ele criou inimigos em todos os partidos, em todos os grupos. Então, sim, ele é alguém que queimou pontes. Ele não tem aliados para defendê-lo. Do mesmo modo como a Dilma sofreu impeachment. A Dilma não sofreu impeachment porque ela era corrupta ou porque ela deu pedalada fiscal. Ela foi impeachmentada porque ela queimou as pontes. Ela se isolou. Então, assim, não havia mais quem defendesse a Dilma depois. O que acontece com o MBL agora é que eles se isolaram nessa terceira via inviável, e para muita gente atacar o MBL agora é, de maneira direta ou indireta, atacar o Moro também. Eles estão no olho do furacão e muita gente quer de fato que eles
sejam destruídos. Em grande parte porque eles são tóxicos, porque eles são perigosos para o debate público. E aqui eu preciso retornar a um outro tópico que eu já abordei anteriormente com vocês aqui, porque eles ficam oscilando, né? Em parte, eles tentam dizer que eles moderaram o discurso, que de fato eles aprenderam como funciona o jogo e agora não são mais iguais do que eles eram antes, e quando vem a época de eleição, eles forçam as tintas, eles partem para o combate e tentam, sabe, protagonizar o debate de modo beligerante. Então eles fazem essa tensão. Só que na conversa deles de que eles são moderados, quem não conhece o caminho que eles percorreram. Por outro lado, o que menos modulou o tom, o que menos tentou se mostrar como moderado, foi o próprio Mamãe Falei. O Mamãe Falei foi alguém que mantém uma certa coerência naquilo que ele fala, naquilo que ele diz ao longo de sua carreira. Ele sempre foi beligerante, ele sempre foi alguém que confrontou os demais. Em muitos sentidos negativos, né? Em muitos sentidos, nesse sentido de queimar pontos mesmo, de criar inimigos, de criar adversários. E para se defender, eles estão criando uma falsa narrativa de que os interessados em destruí-los são os bolsonaristas e os petistas, como se apenas esses dois grupos houvessem sido alvos do MBL. Há muita gente que está confrontando o MBL agora, porque, em parte, compreende o caminho que eles fizeram, mas também porque se sentiram enojados com a fala do Mamãe Falei. Há muita gente que apoia o MBL, que é seguidor do MBL, que também ficou, sabe, que asqueroso isso, que inaceitável, que repugnante. Quando o Mamãe Falei agora decide se afastar do MBL por um tempo, deixar a corrida para governador, talvez sair do partido, se recolher, é porque ele sabe que foi grave o negócio e que isso tem poder de contaminar muitos integrantes do MBL. Quanto mais eles se agarrarem na defesa do Mamãe Falei, pior vai ser para eles. Inclusive, até vale mencionar aqui uma coisa, porque muita gente me pergunta, né, Henry, por que você não critica figuras da esquerda? Em parte porque o meu enfrentamento é contra extremistas. E os extremistas de esquerda que existem, eles são insignificantes no debate político. Eles são insignificantes em termos partidários, ou seja, os partidos extremistas de esquerda não têm a menor representação política, e eles são insignificantes em termos intelectuais também. Você tem ali meia dúzia de gatos pingados que são, sabe, os ideólogos dessa extrema esquerda e que simplesmente não pautam o debate. Enquanto que, por outro lado, na extrema-direita você tem várias figuras que manipularam, que moldaram e que sequestraram o debate público e que influenciam no debate hoje, incluindo o próprio MBL, que sempre flertou com esse tipo de discurso. Para mim não faz o menor sentido ficar combatendo em duas frentes, como faz o MBL agora, justamente porque eu não preciso fazer isso. Quando, por exemplo, eu vou contar aqui uma coisa para vocês aqui, quando, por exemplo, se deu o auge do meu enfrentamento contra os bolsonaristas e olavistas, eu não precisava ficar respondendo todo mundo que me criticava, que me xingava, que me atacava na internet. Eu não precisava fazer isso. Bastava que eu confrontasse a família Bolsonaro, o Bolsonaro e seus filhos, que confrontasse o Olavo de Carvalho, o Nando Moura, o Bernardo Kister e o Mamãe Falei, possivelmente. Eram esses aqui. Bastava que eu enfrentasse essas pessoas, porque todos os demais que vinham abaixo dessas pessoas estavam reproduzindo o discurso deles. Eu não precisava ficar respondendo Paula Marisa, por exemplo, ou Lilo Vlog, ou, sei lá, Fábio Rap, ou quem quer que seja. Eu não precisava fazer isso, porque essas pessoas não tinham nenhum tipo de relevância no debate. Quem estava criando e propagando o discurso eram esses aqui no pináculo, no topo dessa cadeia alimentar. Quando você parte para o enfrentamento contra todo mundo, aí você cria inimigos em locais poderosos, inclusive, que tem, de fato, depois condições de te destruir. Só repito aqui, se o Mamãe Falei vier a sofrer cassação na Alesp, é porque ele criou muitos inimigos lá dentro. Não é porque o que ele falou é mais grave do que corrupção, ou porque é mais grave do que outras situações. É porque ele criou as condições para si próprio de ser alguém indesejável. E daí o Kim Kataguiri fez um vídeo ontem, né, falando sobre como quem está atacando agora, como eu falei, a esquerda principalmente, tem a tendência de fazer aquilo que chama de virtuous signaling, de você mostrar, né, eu sou virtuoso e você é impuro, eu sou virtuoso, eu sou bom e você, sabe, é um machista escroto. Mas o MBL não é tão diferente assim, porque eles se mostram como os paladinos anticorrupção. É o discurso que eles adotam. E esse discurso foi muito eficaz de 2014 em diante. Foi muito eficaz para retirar a Dilma do poder, por exemplo, o PT do poder. Mas hoje em dia, esse discurso anticorrupção, com a eleição do Bolsonaro, acaba se mostrando meio vazio. Então as pessoas não estão mais preocupadas com corrupção, elas estão preocupadas com comida na mesa, elas estão preocupadas, sabe, eu vou ter como pagar minhas contas mês que vem, eu vou ter como comprar gás, eu vou ter como, sabe, sobreviver mais um mês. A questão agora é tão urgente, é tão essencial, é tão básica, tem tanto a ver com subsistência, que falar em corrupção agora soa vazio para as pessoas. Tipo, que se foda a corrupção, eu quero comida, eu quero pagar aluguel. E aí que vem a retórica, que vem o discurso do Lula. O Lula vem vendendo essa imagem de que o Brasil vai voltar a ser o que era anteriormente. Se
Se isso vai acontecer ou não, são outros 500, mas ele vem falando justamente com os apelos da população. As pessoas querem sobreviver. Então, assim, as pessoas estão agora em outra situação. É outro momento. O MBL quer reproduzir 2014, 2016, quando a Dilma é removida, mas as condições já não existem mais. Eles renovaram o jogo político no Brasil, em muitos sentidos negativos, com esses usos das redes sociais, com o modo, né, com o discurso político polarizado, com esse discurso beligerante. Eles renovaram a política e eles não se renovaram. E agora vão ser tragados por esse novo cenário. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda agora, né, do chilique do Renan Santos, do Mamãe Falei agora, com grande chance de ser caçado na Lespe, abandonado por todo mundo. O que você pensa sobre isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Confira meu livro hoje de graça na Amazon, vá lá, baixe e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus amigos e amigas que seguem o Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para vocês. No dia 10 de março, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula gratuita chamada As 5 lições fundamentais para se investir corretamente. 5 lições, 1 hora e uma visão completamente nova para te permitir entender o que são os investimentos, os riscos que existem nos investimentos e até se proteger de todas essas barbaridades e armadilhas que os bancos e corretoras pregam a todo instante. Não percam essa aula. Para se inscrever é super simples. Só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e aí no dia 10 de março, quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto. Um abraço e até lá!